A chamada Guerra de Canudos, Revolução de Canudos e a Insurreição de Canudos foi o confronto entre o movimento popular do Fundo Social Religioso e o Exército da República, que durou de 1896 a 1897 na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, do Brasil. O episódio foi fruto de uma série de fatores como uma grave crise econômica e social, em que a encontrava caracterizada pela presença de latifúndios improdutivos, situação essa agravada crônica pela crença numa ação milagrosa que pouparia os meios dos habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. Inicialmente em Canudos, os sertanejos não costumavam o regime republicano recém-adotado no país. Houve apenas mobilizações esporádicas contra a municipalização de cobrança de impostos. A imprensa, o clero e os latifundiários da região incomodaram-se com uma nova cidade independente e com a constante migração de pessoas e valores para aquele novo local, passaram a acessá-las disso, ganhando desse modo o apoio da opinião pública do país para justificar a guerra movida contra o Arraial de Canudos e seus habitantes. Antônio Conselheiro. Antônio, nascido em Quixeramobim, Ceará, a 13 de março de 1830, de tradicional família que vivia nos sertões, entre Quixeramobim e Boa Viagem. Fora comerciantes, professores e advogados práticos nos sertões de Itu e Sobral. Após a sua esposa ter lhe abandonado em favor de um sargento da Força Pública, ele passou a vagar pelos sertões em andância de 25 anos. Chegou em Canudos em 1893, tornando-se líder do Arraial e do Atraído. Atraído por milhares de pessoas, eles acreditam que Antônio era um enviado por Deus para acabar com as diferenças sociais e com a cobrança de tributos. A Guerra do Contestado teve início em 1912 e fim em 1916. Teve lugar na região sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, e foi um conflito sociopolítico causado pela disputa entre as fronteiras, por isso recebe o nome de contestado. O motivo do conflito se deu ao fato da construção de uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul ter deixado muitas pessoas em más condições de vida, atendendo apenas aos interesses dos coronéis e da empresa norte-americana que estava à frente do projeto. Com o objetivo de construir a estrada de ferro, a empresa precisava de mão de obra, trazendo pessoas para a região. Ao mesmo tempo, o governo cedeu uma grande extensão de terra, cerca de 15 mil metros, nas extensões de Paraná e Santa Catarina, mas aproveitou o pretexto para tomar as terras dos camponeses, pois descobriu que poderia lucrar muito com a erva mate. Quando a construção terminou, a empresa não se responsabilizou de levar de volta as pessoas que regressaram para a construção, deixando eles sem nenhum apoio. Acrescenta-se também que os camponeses ficaram sem trabalho e sem as suas terras para trabalhar, causando empobrecimento da população dessa região. Sem autorização do governo, José Maria, que entre suas pregações falava do fim do mundo nos anos 2000. Ele era contra a República e tinha fama de curadeiro, porque estudava as ervas e com elas auxiliava muitos doentes. Fundou uma comunidade a fim de receber os oprimidos. Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos e alegando que o monge era um inimigo do governo, este enviou soldados para a região a fim de prosseguir o monge e seus seguidores, e com um objetivo de desmanjar a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses.
A revolta da Chibata aconteceu em novembro de 1910, durante a Primeira República, e manifestou a insatisfação dos marujos com as injustiças presentes na Marinha Brasileira. A revolta da Chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos marinheiros ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara e foi motivada, principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. A revolta da Chibata ficou conhecida por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam na Marinha Brasileira no começo do século X. O castigo físico em questão era a chibatada, praticada pela Marinha contra todos os marujos que violassem as regras de corporação. O uso da chibatada como forma de punição era uma característica que a Marinha Brasileira havia herdado da Marinha Portuguesa do período colonial a partir de um código conhecido como Artigos da Guerra. A revolta da Chibata iniciou-se no dia 22 de novembro de 1910. Conforme mencionado, após a punição de um marujo com o nome Marcelino, os marujos rebelaram-se e tomaram o controle de 4 embarcações marítimas brasileiras: Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Os marujos revoltos exigiam do governo o fim dos castigos físicos. Caso contrário, a capital seria bombardeada. A liderança desse motim foi realizada por João Cândido e o Almirante Negro. O cangaço em 2018, o fim simbólico do cangaço, completou 80 anos, ou mais precisamente, do norte do seu maior expoente, o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O cangaço é um dos fenômenos mais controversos da história nacional, geralmente categorizado na seguinte dualidade: ou criminosos assassinos ou heróis populares. No Brasil, os cangaceiros continuam sendo uma inspiração no cinema, literatura, música, dança, moda e entre outras expressões artísticas, ao mesmo tempo em que são revisitadas com frequência por pesquisadores. O que foi o cangaço? O cangaço foi um fenômeno social, político, cultural. Boa parte da região Nordeste, excetuando os estados do Piauí e do Maranhão, é chamado ciclo do cangaço. Tem diferentes datas como referência, mas abrange principalmente a segunda metade no século XIX e a primeira no século XX. Basicamente, a organização social moldada por grupos de bandoleiros que andavam armados, cometendo crimes e vendendo proteção pela região da Caatinga. Em uma sociedade agrária e na qual não enxergavam mais uma possibilidade de viver na legalidade. Quem foram os cangaceiros? Um cangaceiro, em geral, é um homem que vivia em fuga contra a lei. A participação conhecida das mulheres teve início apenas de fim do período da década de 1930. Eles roubavam, distribuíram, assassinavam, seguindo seus próprios interesses e também atentando àqueles que os protegiam. Esses protetores eram chamados de coiteiros, podendo ser governadores, proprietários e terras e vaqueiros e habitantes, como entre outros. Embora o cangaço tenha se delineado sobretudo a partir da década de 1870, os principais grupos e ataques existiram na época da Primeira República, em 1889 e 1930. O Brasil havia deixado de ser um império monárquico e se tornado uma república federativa. O novo ordenamento político distribuía mais de poder
para os estados e os municípios, diferentemente da figura centralizada de um imperador. A Primeira República existiram diversos conflitos em áreas rurais do país,